Boa noite, igreja. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queira nos campos trabalhar e a semente santa semear. Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma tua cruz também, renuncia a tudo e vem. Segue o Mestre com fervor, semeando sem temor. Fala e não te cales, erga a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, onde as pedras clamarão. Fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostra agora a compaixão e anuncia a salvação. Fala e não te cales, erga a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, com as pedras clamarão. Fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Amém. Uma boa noite na graça e na paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para esse culto, um culto missionário, um culto que seremos incentivados e motivados a falar e não se calar, a levar a mensagem da salvação. Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Americana, e todos vocês que nos visitam. Sintam-se muito à vontade para adorar e prestar um culto agradável a Deus. E missões se faz orando. E eu quero convidar você a orar conosco na abertura desse culto celebrado para a glória de Deus. Feche teus olhos e vamos falar com o Pai. Deus, obrigado por estarmos em adoração e cultuando ao teu nome. Obrigado pelo que cantamos agora, ó Deus. Seja essa a nossa adoração, a nossa meta de vida, que é falar do teu amor, Deus, e que a tua palavra alcance corações, e que esse culto seja amplamente, Deus, compartilhado, divulgado, e atinja, Deus, pessoas nos lugares mais remotos, e que a tua palavra encontre terreno preparado para ela germinar e crescer, Deus, e que salvação seja anunciada naquele que nos ouve, daquele que nos assiste nesse momento. Obrigado a Deus, e que o Senhor receba esse culto como aroma suave no teu altar, que o Senhor receba com muita alegria, Deus, tudo aquilo que cantaremos e tudo aquilo que prestaremos ao Senhor em forma de adoração. É o nosso louvor, ó Deus, que prestamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar já inicialmente a curtir
esse culto que você está assistindo aí do seu lar ou onde você está. Inscreva-se no nosso canal. Pela graça de Deus tem crescido o número de inscritos e muito mais pessoas sendo atingidas pelo Evangelho. E missões se faz divulgando a mensagem de salvação. É o meu convite para você que está nos assistindo. Pega lá o link do Instagram, do YouTube da igreja e manda para os seus contatos, para os seus grupos, para as suas redes de transmissão do WhatsApp, para que mais pessoas se inscrevam e possam acompanhar as nossas transmissões. Enquanto você assiste, não se esqueça de curtir também ali no link, para que você possa dar mais divulgação a todo esse trabalho que é feito com carinho, com amor, para que a obra de Deus atinja tantos e tantos lares. E o nosso chat está aberto. Entre ali, deixe seu pedido de oração, a sua gratidão, a sua súplica, qualquer motivo que você tenha especial, coloque ali para que a gente possa te acompanhar em oração. Nós somos uma igreja que ora e ora muito pelos pedidos que são colocados. Nesta quarta-feira continuaremos com a nossa sala de oração, o nosso culto de oração online, e ali temos estudado os salmos, estamos orando com os salmos e tem sido um momento de muita bênção. Como nós convidamos semana passada, se você ainda não entrou na sala de oração, faça um esforço, 19h30, entra lá e ore juntamente conosco. Nossos cultos estão online por conta de decretos governamentais, e o horário continua 18 horas, 9 da manhã e 18 horas serão nossos cultos aos domingos, para você celebrar a Deus juntamente conosco. E a partir dessa semana, aqui na Piba teremos um atendimento ministerial emergencial. E é verdade, você, querido, você não está só. Membro da igreja, ou você que nos acompanha como visitante, qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade? Chame-nos por esses números, número fixo da igreja, ou mesmo pelo WhatsApp, e nós teremos todo o prazer de orar com você, de ouvir aquilo que você tem para dizer. Todos os dias teremos ou um pastor ou um seminarista aqui na igreja dando esse plantão para poder falar com você, inclusive presencialmente, se for o caso. E temos também esse WhatsApp da igreja, que será colocado para você se inscrever nele, colocar teu número, mandar um oi para a gente, colocar você nessa lista de transmissão, e assim você receber todos os avisos da igreja, tudo aquilo que estiver acontecendo, além dos nossos devocionais, que são preparados com muito carinho para alimentar a sua vida e servir já de um início de manhã, um devocional para você começar o seu dia com Deus. Manda um WhatsApp para esse número e nós teremos todo o prazer em te acompanhar e caminhar com você. E nós teremos nesse culto missionário o nosso momento todo especial de abertura da campanha de missões mundiais. Eu quero convidar a Suzy, que é a nossa mobilizadora de missões, para vir aqui à frente, e ela vai nos apresentar, além do tema, todos os desafios que temos na campanha de missões. Ela vai trazer para a gente, e logo depois teremos um tempo de adoração ao Senhor. Boa noite, irmãos. Hoje, oficialmente falando, é o dia de missões mundiais. Hoje é o dia de estarmos orando por missões mundiais. E é muito importante quando nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor, né? E falando da palavra de Deus e anunciando a Jesus Cristo. E a nossa abertura, né, oficial, aqui nossa igreja não para, é o ano inteiro fazendo missões. Só que nós temos períodos, né? Períodos da mundiais, períodos da nacionais, e nesse momento nós vamos estar falando da mundiais. Hoje é o dia oficial de missões mundiais. Nós estamos também comemorando missões mundiais hoje aqui em nossa igreja. E nós estamos iniciando essa campanha, né, no dia 14 de março e vamos com ela até julho. Então tem tempo suficiente para nós estarmos envolvidos com missões mundiais, vendo os vídeos que vão ser transmitidos aqui na igreja, nos grupos de nossa igreja também, no YouTube, enfim, nós vamos estar totalmente envolvidos nessa campanha. A campanha encerra no dia 25 de julho, então vai até julho com missões mundiais.
O alvo da nossa campanha é o valor de R$30 mil. Então os irmãos já sabem que vamos ter que trabalhar. Enfim, já estamos trabalhando desde janeiro, não é? Mas vamos fazer muito mais coisas. Não fizemos assim um calendário certinho, porque, né, tá complicado nessa situação. Mas assim como foi em 2020, que Missões não parou, nós também não vamos parar e vamos continuar. Provavelmente já as próximas atividades será os salgados do nosso missionário Curumim, que também é de missões mundiais. Bom, o nosso tema da nossa campanha é um tema muito motivador, mobilizador, né? Porque olha aqui esse banner, olha que lindo. Viva o poder de transformar, né? Como que nós vamos viver o poder de transformar? Com a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem assistiu a pregação de hoje cedo, o pastor falou muito bem sobre isso, né? E quando a nossa divisa, ela se encontra em 2 Timóteo 1:7, que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poxa, nós somos filhos de Deus. Temos o nosso Espírito Santo que habita em nós. Como que nós vamos ser covardes, né? Como que nós vamos ter medo de anunciar, de falar da palavra de Deus e mostrar às pessoas aí fora quem habita em nós? Quando o apóstolo Paulo ele fala isso pro jovem Timóteo, que era o seu discípulo, ele fala exatamente isso. Olha, Timóteo, você tem que mostrar aí, ter essa chama acesa em você, o dom do Espírito Santo. Quem que é essa chama? É o Espírito Santo de Deus que habitava lá em Timóteo, quando Paulo chegou nele e falou isso, e habita em nós, em cada um de nós que temos o Senhor Jesus, que aceitamos a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Que nós possamos estar levando essa palavra, não temos medo, não temos vergonha, sermos realmente destemidos, porque aquele que habita em nós é aquele que nos capacita a cada dia. E o meu desejo como mobilizadora da igreja, e estar aí falando juntamente com o meu pessoal aí, né, minha equipe de missões, pessoal muito amado, que sempre está conosco. Infelizmente hoje todo o pessoal não pôde estar aqui com a gente tinha uma missão aí, né, uma atividade legal, mas tem seu tempo, né, sempre tudo tem o seu tempo. Mas o que eu desejo é que nós, né, venhamos a ter uma vida completa. O que seria uma vida completa? Uma vida cheia do amor de Deus, uma vida cheia de alegria do Senhor Jesus Cristo para conosco, uma vida cheia de coragem, né? Que é o que nós precisamos no dia a dia. Às vezes somos tentados a se chatear com alguma coisa, mas que possamos ter a coragem, que possamos ter a verdadeira alegria do Senhor Jesus para conosco, a verdadeira fé. Uma vida também para vivenciar o dom de Deus. Que é esse dom de Deus? É o Espírito Santo que habita em nós. É isso que fala, viva o poder de transformar. Qual é o poder de transformar, meus irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Esse é o dom, é isso que Paulo fala para Timóteo. Esse é o dom e nós temos esse dom. Vivenciarmos a cada dia o amor, o dom de Deus. E termos também uma vida para viver o poder de transformar. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós temos esse poder de transformar um ambiente triste em alegria, de transformar pessoas que estão deprimidas a serem pessoas mais felizes, de mostrar em nossa vida a diferença que há no poder que é Jesus Cristo. E que vocês vivam sempre uma vida do poder de transformar. Amém? E nós vamos estar neste momento ouvindo a música que passou no início, é o clipe oficial da campanha. Vocês vão ver durante toda essa campanha, vamos passar várias vezes para os irmãos estarem inteirando, tá? Com tudo isso. Eu convido também o pessoal do louvor, nós vamos estar cantando a música oficial de Missões Mundiais. Eu convido vocês a se colocarem em pé, os que estão aqui, e nós vamos falar o nosso tema, a nossa divisa, e em seguida vamos estar orando por esse dia lindo, que é o dia de Missões Mundiais. Vamos falar aqui, vamos falar bem forte os irmãos que estão aqui.
Convido você também que está aí na sua casa, que fale bem forte: viva o poder de transformar. Vamos lá? Viva o poder de transformar. A divisa se encontra onde, irmãos? 2 Timóteo, que diz o quê? Deus não deu de mas do poder, do amor e de... Vamos falar de novo, ficou meio estranho, né? Vamos falar o tema e a divisa de novo. Vamos lá, tema: viva o poder de transformar. A divisa se encontra onde? 2 Timóteo 1,7, que diz o quê? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos cantar a música oficial dessa campanha. Vamos orar antes de cantar a música oficial dessa campanha. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque hoje nós estamos comemorando oficialmente o Dia de Missões Mundiais. Te agradeço, Senhor, pela equipe de missões mundiais, ó Deus, pastor João Marcos e toda a sua equipe de trabalho, que o Senhor possa estar abençoando aquelas vidas, que possam ser a cada dia sendo vidas inspiradas pelo poder do Santo Espírito, Senhor, esse poder que em nós opera, Jesus. Eu te agradeço pela nossa igreja local, que ama missões, que é uma igreja que está envolvida com a obra missionária. Te agradeço pelos pastores também que amam a obra missionária. Te agradeço pela equipe de missões de nossa igreja, a cada um. Que o Senhor possa estar fortalecendo, abençoando, guardando e nos dando capacidade para cada dia estarmos vivendo o poder de transformar. Te agradeço por essa igreja, pela equipe de louvor, pelos músicos, pela equipe de som, por todos, ó Pai. Que o Senhor possa estar guardando, e muito obrigada, porque somos um corpo. Sozinha, jamais consigo fazer algo, mas sim um corpo consegue, e muito obrigada por isso. Te agradeço pelo alvo dessa igreja, que é o valor de R$30 mil, e nós confiamos no Teu poder, no Teu amor, e sabemos que o Senhor é o Pai que faz. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigada, irmãos. Pode soltar o clipe de missões, nós estaremos cantando todos juntos.
Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura, do aflito, a esperança para todos. Jesus é poder. Que bom. E missões se faz cantando, adorando, compartilhando, orando, mas também se faz contribuindo. Nós vamos ter agora o nosso tempo de louvor, de adoração antes de ouvirmos da mensagem, mas também o tempo para você poder contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, devolver ao Senhor um pouco do quanto Ele te tem dado. Nós temos um gráfico em que controlamos como andam as despesas da igreja com relação às contribuições feitas pelos irmãos. Estará postado para você. Então nós temos aí como entrada e como déficit chegando na metade do mês e na metade do nosso orçamento. E mais uma vez você é desafiado a contribuir com os seus dízimos para que a obra do Senhor permaneça aqui nessa casa, a gente possa honrar nossos compromissos. E você pode fazê-lo tanto por depósito em conta, tem a conta do Bradesco, do Santander, e também pelo Pix, que tem uma facilidade maior para você. Porém, se você tem alguma dificuldade com isso, nós temos um irmão da igreja que fisicamente vai até você para recolher seu dízimo, sua oferta. Basta você nos avisar dessa necessidade que você tem, que nós providenciaremos para que isso aconteça. Enquanto louvaremos ao Senhor, você pode fazer a entrega do seu dízimo, a sua oferta, conforme Deus colocou aí no seu coração. Boa noite, irmãos, tudo bem? Queria muito vocês aqui presencialmente nesse momento de louvor e adoração com a gente, né? Mas faça isso agora com a sua família em casa. Eu convido os irmãos que estão aqui trabalhando para que se coloquem de pé, e nós estaremos cantando uma das músicas que já foi tema de missões também, Até Que Ele Venha. Se eu não me engano, acho que foi 17? Estaremos cantando ela, uma música muito bonita também, e vamos cantar com toda a alegria. Entregar
partilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida? O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. E se não for, se eu não for, que ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Cristo é a razão que inundou o meu coração, o seu coração, e vamos continuar adorando. Eu vou construir. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em nosso Deus Todo-Poderoso, e é nele que nós construímos a nossa vida, a nossa rocha, a nossa salvação. Desta canção só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos, que é sobre todos, é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, só eu sou Teu. Você pode declarar em casa: Santo és incomparável, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
faz mudar o mundo. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Pode se sentar, pastor. Queridos, muito boa noite. Grande privilégio, uma grande alegria podemos estar juntos nessa noite, nesse culto que marca esse novo momento do nosso estado de São Paulo e também praticamente todo o Brasil, quando nós estamos aí nessa fase que nos impossibilita dos nossos cultos presenciais. E nós temos uma equipe que desde bem cedinho hoje se movimentou no sentido de que nós pudéssemos estar no culto da manhã de hoje, também agora à noite, reunidos, ainda que distantes, mas com essa mesma motivação e essa empolgação. E eu creio que você aí em casa tem percebido que nós aqui, todos que estamos aqui envolvidos nesse culto, conduzindo as partes deste culto, estamos empolgados, muito motivados como igreja, para juntos vivermos esse tempo que o Senhor tem nos permitido viver e vivê-lo com alegria, vivê-lo de uma maneira que realmente glorifique o nome do Senhor, não é? Pastor Pedrosa pregou pela manhã que é algo muito estranho um crente triste, um crente com esse sentimento de derrota, não é? Então nós, em todas as circunstâncias, não é, devemos atender ao conselho da palavra de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Estamos alegres nessa noite, reunidos. Espero que você também aí na sua casa possa estar com a gente aí nesse tempo. O nosso chat está funcionando, você pode colocar lá os seus pedidos de oração. Nós temos pessoas que estão atentas a esses pedidos e depois também compartilham com outros grupos da igreja para que a gente possa realmente orar pelo momento, pela dificuldade, pela luta e também agradecer. Se você tem um motivo de gratidão, coloque também no chat. É muito importante que a gente tenha esses testemunhos e isso nos motiva e alegra o coração de todos que estão também nos acompanhando. Queridos, eu pensei nessa noite em falar sobre alerta vermelho, né? Porque nesses últimos dias a gente tem ouvido muito, né, das autoridades governamentais na área da saúde, as fases que nós estamos vivendo. Estávamos na fase laranja, agora estamos na fase vermelha, ainda para a fase roxa, não é? Que é ainda uma situação mais restritiva ainda nesse processo todo. Então eu queria pensar aquilo que hoje nós temos ouvido com muita frequência, para que a gente possa caminhar juntos aí. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, o livro de Tiago, capítulo 5, os versos de 13 a 20, que é o texto que eu gostaria de usar na nossa meditação, na nossa palavra, nessa noite. Nós estamos enfrentando o segundo ano dessa pandemia mundial, não é? Na verdade, quando deixamos 2020, com todas as notícias, informações e todos os grandes desafios que estávamos enfrentando, imaginávamos que chegaríamos 2021 e já viveríamos aí um novo momento. Mas de repente chega uma segunda onda, e essa segunda onda, segundo os especialistas, é uma onda ainda mais violenta, não é? Porque algumas mutações do Covid foram observadas e essas mutações têm uma capacidade ainda de maior contágio, né? As pessoas aí estão muito mais expostas a essa infecção, enfim, e isso tem preocupado. O nosso sistema de saúde está no seu limite, né? Aqui em Americana, essa semana nós tivemos aí no nosso hospital municipal perto de 97% ou 97%, perto de 100% de ocupação dos leitos aqui, e também os hospitais municipais aqui da nossa região têm sofrido no sentido de atender às demandas e tentando atender a todos, não é?
Nós temos conhecimento de famílias, próximas famílias também, de conhecidos que estão chorando a morte dos seus amados. E essa pandemia e esta doença tem trazido muita tristeza ao coração de muitas pessoas, não é? Nós temos informação de que os profissionais de saúde também estão no seu limite de estafa, de tanto trabalho nesses últimos tempos, não é? Enfim, nós também sabemos que as autoridades governamentais não falam a mesma língua, não conseguem dialogar, não conseguem afinar uma estratégia única de enfrentamento desta guerra que nós estamos vivendo, não é? Enfim, e também nós, povo de Deus, sabemos quais são as verdadeiras causas de estarmos vivendo um tempo tão desafiador como esse que nós estamos vivendo, não é? Creio que todos nós, de alguma maneira, já vínhamos experimentando, e o mundo já vinha estabelecendo aí como uma nova proposta, um novo paradigma de vida, o abandono do temor a Deus, não é? Essa ideia do temor a Deus é algo que foi banido aí da nossa cultura contemporânea, né? Você procurar aí no dicionário a palavra temor, isso foi excluído, porque realmente as pessoas estavam vivendo e estão vivendo de uma maneira em que Deus não faz parte da sua agenda, da sua preocupação ou do desejo de uma aproximação verdadeiramente do conhecimento e da vontade de servir e obedecer a Deus. Esse texto que nós temos diante de nós fala sobre a oração. Então, por sabermos como igreja que nós estamos verdadeiramente enfrentando grandes desafios maiores do que nós mesmos e da nossa capacidade de enfrentá-los, Tiago nos apresenta uma estratégia e nos dá uma solução, ou nos aponta um caminho quanto a como vivermos esses últimos dias, ou esse tempo, ou o enfrentamento dessa pandemia que nós estamos vivendo. O capítulo 1 desta carta de Tiago, no verso 5, Tiago diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Então, um dos primeiros assuntos da epístola é oração. Tiago inicia a sua carta dizendo assim: olha, se algum de vocês, se você está enfrentando um momento, se você está passando por uma situação que você nunca viveu, que você nunca experimentou, algo novo para você, algo novo na sua realidade, que não pode, nunca foi experimentado como essa que nós estamos vivendo, você deve pedir a Deus sabedoria para viver esse momento. Você precisa pedir a Deus que te capacite a viver esse momento. Você precisa pedir a Deus que realmente te ajude no enfrentamento de todas essas questões que nós estamos envolvidos, não é? Mas também Tiago deixa um último assunto que é a oração. Então ele começa a sua epístola de 5 capítulos. No capítulo 1 ele fala sobre oração, e ele vai terminar no capítulo 5 também falando da oração, não é? E por que Tiago está dizendo, e por que Tiago está nos mostrando isso? Porque quando se perde a centralidade de Deus na vida, automaticamente perde-se a vontade de orar. Alguém que não tem Deus como o centro da sua vida, se volta para Deus como sendo o centro da sua existência, não encontra motivação para orar. Então Tiago está tratando disso com aqueles crentes que também viviam um tempo desafiador, porque a palavra de Deus foi escrita para que eu e você entendêssemos, ou para que entendamos que realmente Deus está preocupado comigo e com você. E a Bíblia foi escrita na terra, ela não foi escrita no céu. Ou seja, são situações reais, são realidades que o povo de Deus enfrenta e já enfrentou e enfrenta ao longo da sua história. Agora, quando falamos de oração,
quando nós falamos que eu e você, como igreja, precisamos orar, e quando eu e você falamos sobre essa questão de estarmos enfrentando esse momento, e para enfrentarmos esse momento nós precisamos orar, talvez você tenha essa preocupação aí: pastor, eu não sei como orar, quero entender essa dinâmica, como é que é esse negócio de oração, como é que funciona isso, porque eu sei que eu preciso orar, mas como é que eu oro? O que eu devo fazer? Quais são os caminhos? O que a gente pode aprender a respeito de oração? E quando a gente precisa aprender, e Tiago diz isso muito claro, né? Se a gente precisa aprender ou tem falta de sabedoria, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa pedir direção. Mas é curioso que sobre alguns assuntos a Bíblia já vem nos preparando. É que a gente passa muito rápido por alguns textos da palavra de Deus, e às vezes a gente não dá a devida atenção, mas vamos ver o seguinte: vamos aprender juntos a orar hoje. A oração que toca aos céus, a oração que chega ao trono da graça. Como é que a gente faz isso, pastor? Vamos ver juntos. Primeira coisa que eu acho necessário entendermos nessa dinâmica de nos relacionarmos com Deus, nessa dinâmica de buscarmos a presença de Deus, e de orarmos e de intercedermos, é que eu e você, ao nos aproximarmos de Deus, precisamos ter consciência de quem realmente somos, da nossa condição. É muito complicado você se aproximar de Deus no mesmo nível. É muito complicado você se aproximar de Deus tentando tratá-lo como uma pessoa que você tem amizade. Olha o que diz o texto lá em Gênesis 18, 27. Abraão está orando, intercedendo a Deus por Sodoma. E ele inicia a sua oração dizendo assim: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Olha como é que Abraão, o amigo de Deus, o camarada que caminhava com Deus, que tinha intimidade com Deus, se coloca diante de Deus. Olha, Deus, eu sou pó e cinza, mas o Senhor pode me permitir dizer mais uma coisa? Quando nós vamos para Jacó, também como um modelo, um exemplo para nós, e poderíamos pensar outros, mas veja a oração de Jacó em Gênesis 32, 10. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Esses homens se aproximam de Deus numa condição de humildade, de se colocarem diante de Deus, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu não tenho absolutamente nenhuma reivindicação a fazer, não tenho direito. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia. Quando a gente vai para 2 Crônicas 7,14, que é um texto aí que a gente normalmente declama, decora: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós não podemos nos aproximar de Deus sem nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós não podemos chegar diante de Deus com toda a arrogância e toda a prepotência. Para nos enchermos de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E esse texto, bem conhecido: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Primeira atitude, nos humilharmos diante de Deus, nos esvaziarmos de qualquer arrogância, de qualquer prepotência, de qualquer intenção que não seja dizer: Deus, o Senhor é o Criador e o sustentador de todas as coisas, e eu me coloco como intercessor, mas não é por mérito, não tenho mérito algum. Então humilhar-se é o primeiro passo na direção a Deus.
Então começa aqui o exercício de entendermos essa dinâmica de nos relacionarmos com Deus e buscarmos Deus em oração, nos humilharmos. Na parábola do fariseu e do publicano, contada por Jesus, Jesus deixa muito claro nessa parábola a condição de um homem que se chega para ele, dizendo: jejuo, dou dízimo, faço isso, faço aquilo, não tem ninguém melhor do que eu. E chega um publicano, alguém que não era bem visto, era na verdade visto até como inimigo da pátria, porque trabalhava para o governo romano. Mas chega esse publicano, cobrador de impostos, e ele não tem coragem de olhar para os céus. Ele se coloca como alguém que dependia única e exclusivamente do favor, da misericórdia, da graça de Deus. E aí o Jesus diz assim: olha, esse que se humilhou, ele foi exaltado. Que grande desafio para mim e para você nos esvaziarmos de nós mesmos, não é? Mas esse é um caminho que a gente precisa aprender como intercessores, como aqueles que desejam enfrentar este momento, utilizando os recursos que a palavra de Deus nos apresenta. Mas vamos ao texto. Verso 13 e 14. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Então a gente já aprendeu que nesse início de conversa a gente já diz para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou assim pó e cinza, eu sou, não tenho nada como direito não, eu estou aqui clamando, única e exclusivamente confiado na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor, na tua bondade. Então ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. Percebe o que Tiago está dizendo aqui, irmãos, dessa dinâmica da vida? Então, ao mesmo tempo que você tem gente perto de você chorando, pessoas enfrentando lutas, desafios, você tem gente alegre, você tem pessoas felizes. Você tem pessoas que estão ali naquele momento cantando, adorando o nome do Senhor. A vida tem essa dinâmica. A vida nos apresenta essa dinâmica. Você tem momentos na sua vida de muita alegria, de grande felicidade, de um testemunho, de sorrisos. E você tem momentos também bastante desafiadores. Como eu disse, quase todos nós, e você que nos acompanha em casa, tem alguém enfrentando alguma dificuldade, doente, está internado, foi entubado, está num processo, está saindo do processo, alguém que não está se sentindo bem. Todos nós temos pessoas aqui. O que não podemos, segundo Tiago, presta atenção nisso, igreja, é considerar o desespero das pessoas como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. O que nós não podemos, nesse processo da vida, nesse processo que nós estamos envolvidos, é dizer que nós não temos nada a ver com isso. Não. O que Tiago está dizendo é que quando eu e você aceitamos o Evangelho, quando nós nos rendemos aos pés de Cristo, quando nós aceitamos a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, nós não podemos ficar desconectados das realidades, ou da realidade da vida, das realidades que nos cercam. Então tudo tem a ver comigo, e tem a ver com você, e tem a ver com a igreja. É impossível você ser membro de uma igreja, conhecendo a obra que Cristo realizou por mim e por você, e aquilo que Cristo tem nos dado e nos oferecido, ficamos desconectados.
refugiados, como se as dificuldades que estão sendo vivenciadas não tivessem nada a ver com a gente. Olha que Jesus Cristo nos ensina quando Ele está com seus discípulos lá na Galileia. A Galileia é a região pobre lá da Palestina, região de gente bem pobre, e Jesus opera muitos milagres ali. Mas no capítulo 9, verso 36 a 38, Jesus diz assim: quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Ou seja, os desafios são muito grandes. Nós temos sempre situações maiores do que aquelas que nós podemos administrar. Por isso eu e você precisamos nos libertar de um comodismo, nos libertarmos dos nossos refúgios, e dizemos para Deus que realmente nós estamos preocupados e que nós precisamos fazer mais do que nós estamos fazendo, que nós realmente podemos fazer mais do que nós estamos fazendo, porque o pedido de Jesus aqui era de que Deus nos impulsionasse a obra. E é curioso que quando nós não somos impulsionados, ou quando não entendemos essa dinâmica, o próprio Senhor nos impulsiona. E é o próprio Deus que cria algumas situações que nos tira da nossa zona de conforto, que nos arranca de nós mesmos e nos coloca, porque a nossa tendência é nos acomodarmos. A nossa tendência é nos acomodar. Essa é a tendência humana. Já fiz muito, já trabalhei muito, agora eu estou assim, num período de aposentadoria, eu estou agora assim, mais focado em mim mesmo. Se você está focado em você mesmo, você já morreu, e nem sabe que morreu. Precisa alguém dizer: você morreu. Se você está olhando só para você mesmo, só para as suas dificuldades, seus problemas, e imaginando que você está refugiado aí, diante das situações. Porque Jesus está dizendo assim: Deus incomoda essas pessoas que estão indiferentes, essas pessoas que estão acomodadas. E Jesus está dizendo assim: tira os teus filhos dessa acomodação mortal. Tira os teus filhos dessa acomodação mortal. Irmãos, a gente tem muito a agradecer a Deus nesse tempo de pandemia por algumas ações, algumas coisas que nós temos vivenciado aqui na primeira igreja. E uma das coisas que a gente tem visto, irmãos, é que muitas pessoas estão se levantando nessa hora, estão mobilizadas nessa hora para fazer algo, entendendo que precisamos fazer algo, fazermos mais do que estamos fazendo. Essa semana tivemos um grupo de trabalho conversando sobre ações que como igreja nós podemos fazer, e nós entendemos que como pastores nós temos que estar cuidando, precisamos ser encontrados, nós precisamos ser achados. Há pessoas sofrendo, há pessoas com um sentimento de suicídio, com as suas emoções arrebentadas, há pessoas desesperadas porque não têm, ou não encontram, ou não veem uma solução. E a igreja não pode estar fechada. O templo, nós, igreja, precisamos de alguma maneira dizer a essas pessoas: estamos aqui. Não é raro, irmãos, não é raro, você que está nos acompanhando, temos famílias, pessoas que batem a porta dessa igreja pedindo ajuda, socorro, na área espiritual, na área emocional, socorro quanto às suas necessidades. E eu tenho pessoas comigo que dizem assim: não, pastor, nós temos que fazer mais. Aleluia por essas vidas, louvado seja, porque Deus está impulsionando. Hoje a Suzy estava falando aqui sobre missões. Nós temos
uma responsabilidade de apoiar os nossos missionários e é empolgante ver que nossa equipe de missões fica buscando fórmulas, caminhos para que as pessoas da igreja e outros possam participar dessa campanha. Tivemos uma reunião com o pessoal do multiministério, os professores do multiministério, e eles estão preocupados. Eles querem de alguma maneira que o nosso canal do YouTube da igreja possa ser canal também, ou possa ser usado também para aulas, ou aquelas aulas que possam ser ministradas. A Débora é uma delas, que já fez uma aula piloto. Ela quer de alguma maneira abençoar as suas alunas, com quem ela mantém conversa. E essas alunas dizem que estão precisando ser ajudadas, porque a aula de culinária as permite de alguma maneira ter alguma renda em casa. Os cultos de quarta-feira, nós temos o Gilberto que nos ajuda no culto de quarta-feira, e é muito interessante porque o Gilberto, ele liga para as pessoas que pedem oração para saber como elas estão. Então, quando você posta um pedido no chat, não é uma máquina que responde para você. E ele depois checa isso. Como é que você está? Melhorou? O que está precisando? Nós não podemos nos acomodar. E é isso que Tiago está dizendo. Tiago, se tem alguém sofrendo, tem alguém chorando, tem alguém passando algum tipo de dificuldade, nós precisamos ajudar. Nós precisamos sair dessa acomodação. É impossível, irmãos, não sermos tocados e nos mobilizarmos quando nós sabemos que podemos fazer diferença na vida das pessoas. O que Jesus queria e quer que eu e você pudéssemos olhar em nossa volta e perceber que essas pessoas que estão sofrendo, famílias que estão sofrendo, gente que está sofrendo, que eu e você perdêssemos o sono, a gente acordasse de madrugada e não conseguisse dormir mais, porque a gente teria que necessariamente se mover na direção dessas pessoas. Entre vocês há alguém que está sofrendo, ore. Quem ora não se acomoda às realidades. Quem ora não fica no canto do ringue tomando pancada. Quem ora assume uma postura de enfrentar a vida. E quem ora espera grandes coisas de Deus. Porque ninguém ora a Deus imaginando que Deus não vai intervir. E o mundo hoje precisa de homens e mulheres que tenham coragem de orar em nome de Jesus. Homens que em suas orações possam levar outros também a experimentarem esse maravilhoso poder de Deus nas suas vidas. Tivemos com o prefeito alguns dias atrás, o pastor Pedrosa esteve comigo ali naquela visita, o irmão Eliezer, também o irmão, estivemos ali visitando o prefeito, levando uma Bíblia em nome da nossa igreja. E é curioso que quando você vai a um prefeito ou a uma autoridade política, eles pensam que você vai pedir alguma coisa. E aí nós chegamos lá e dissemos, viemos trazer a Bíblia, viemos orar com você. O Pedrosa levou 2 livros que ele escreveu e presenteou o prefeito. E o prefeito ainda compartilhou com a gente um momento na vida dele em que ele estava precisando tomar uma decisão, estava num momento difícil. E aparece uma pessoa e diz assim para ele, leia Esdras. Um texto em Esdras, capítulo 10, eu não me lembro o versículo, mas... E ele foi ler. E aquele texto tinha a ver com o momento que ele estava vivendo, ele ficou impressionado com isso. Ele disse, puxa, só eu e Deus sabíamos que a gente estava vivendo ali, porque aí chega uma pessoa, usada por Deus ali,
para trazer uma palavra. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. É o que Tiago diz. Não permita que a amargura vença. Assiste o culto dessa manhã, a palavra do Pedrosa. Não permita que a sua alma fique amargurada, que você fique com um gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Não permita. Prossiga, desejando ter a alegria de volta, experimentar essa alegria. Continue caminhando, não pare, continue caminhando. Mesmo que esteja doendo, não pare. Mesmo que pareça que todas as forças estão sendo drenadas, continue. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre eles e unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. Devemos orar pelos doentes. Uma igreja que não sente profundamente a dor do outro é uma igreja com muito pouca relevância. A dor de um deve ser a dor de todos. Verso 15 e 16: e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos partilhar e dividir as nossas dores uns com os outros. E quando a gente compartilha, e quando a gente se propõe a compartilhar, e quando a gente se propõe a ouvir também aqueles que estão sofrendo, a gente precisa desenvolver paciência e compaixão. Porque, como eu disse, alguns processos, eles são um pouco mais lentos. Então não é você ser especializado no comportamento humano, não é você ser um conselheiro com um profundo conhecimento das complexidades da alma humana. Não, é desenvolver paciência e compaixão. E Tiago diz que a gente precisa desenvolver isso: compaixão, paciência, para cuidar de pessoas, para ouvir pessoas, para aconselhar pessoas. Verso 17 e 18: Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí ele explica quem é esse justo. E ele fala de Elias. Elias é o homem justo de que fala Tiago. A oração de um homem justo, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem era Elias? O profeta de Deus, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, ele tinha também as suas lutas pessoais, as suas inseguranças, os seus medos. De repente ele está animado, enfrentando lá os profetas lá, enfrentando Jezabel, os profetas de Baal, enfim. Mas de repente ele está numa situação assim de precisar ser cuidado, de precisar que alguém o ajude, que alguém se coloque ao lado dele. Mas o que é destacado aqui, queridos, em relação a esse homem? Ele era absolutamente transparente com Deus. Ele dizia para Deus o que ele estava sentindo. E ele falava com toda a liberdade, e falou com toda a liberdade: Deus, se é para viver assim, é melhor eu morrer. O que nos torna justos diante de Deus é a nossa coragem de dizer quem realmente somos, que realmente estamos sentindo.
que realmente necessitamos, que realmente está dentro do nosso peito doendo. No verso 19 e 20, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago insiste em que nós devemos orar e compartilhar a nossa vida uns com os outros. E aqueles que estão afastados, e aqueles que se desviaram, e aqueles que deixaram de estar junto com a gente nessa caminhada, são ajudados, são motivados a um compromisso. Por isso que você está nos assistindo nessa noite, por isso que a palavra de Deus precisa ser pregada, porque de repente encontra alguém que desanimou nessa caminhada, que cansou, que se frustrou com alguma coisa, né? Alguém escravizado pelo pecado, alguém que está vivendo alguma luta pessoal. Tiago diz assim: anda junto, não deixa de andar junto, não é? Ore junto, busque a Deus junto. Porque quando eu e você entramos na presença de Deus sentindo como se nós fôssemos o outro, a necessidade do outro, nós então nos tornamos intercessores. Nós só podemos ser intercessores quando a gente se propõe a sentir a dor do outro, a luta do outro, o desafio do outro. Quando a gente diz assim: Deus, deixa eu sentir um pouquinho essa dor, deixa eu sentir um pouquinho a luta dessa pessoa. Não sei se você tem passado por muitos desafios, muitas lutas, muitas situações que você não imaginava passar. Não passe sozinho, não se isole, procure ajuda, compartilhe a sua dor, deixe que outros sejam os teus intercessores e clamem por você. Quando a gente pede para Deus que a gente quer sentir a dor do outro, nós estamos dizendo para Deus que nós queremos ter o mesmo sentimento que Deus tem pelos seus filhos. Não é apenas um desencargo de consciência, não é apenas cumprir uma agenda, não. É sentir a dor do outro. Alguns anos atrás, eu já contei essa experiência. Um pastor aqui da nossa região acompanhou a morte trágica de uma criança e os seus pais sofreram muito com a morte desse pequeno. E lá pelas tantas da noite, o marido, pai da criança, ligou para o pastor e disse: pastor, minha esposa quer ir lá no cemitério. Ela quer ir lá. O que eu faço? O pastor disse: eu vou com você lá. Foram os três para o cemitério. Acho que alguém ficou assustado com aquilo, chamou a polícia. Já era um horário tarde da noite. E aí perguntaram ao pastor, né? O que ele estava fazendo lá. Ele falou assim: olha, o desespero dessa mãe era tão grande, desse pai, e a choro era tão intenso que eu vim com eles aqui. É maneira de alguém que se coloca ao lado. Teologicamente, teologicamente está errado, tal. A gente sabe que aquela criança está nos braços do pai, né, tal. Mas é a dor, é o momento, é aquela circunstância, é aquela realidade, né? E o que Tiago está dizendo para mim e para você? Que nós
Precisamos, nessa dinâmica, neste momento, que a igreja se levante, nós nos levantemos. Nós não podemos estar acovardados, não podemos estar refugiados em nós mesmos e levantarmos os muros da nossa casa. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer um pouquinho mais. Há um pensamento de Spurgeon, e esse pensamento é para encerrarmos o nosso culto. As verdadeiras orações são como pombos correios que encontram seu caminho com extrema facilidade. Elas não podem deixar de ir para o céu, pois é do céu que procedem. Estão apenas voltando para o lugar de onde vieram. Spurgeon. Tem gente que prefere ler Marx, né? Karl Marx, mas Spurgeon é uma boa referência, né? Tem até pastor que gosta mais de Karl Marx do que de Spurgeon, mas falando baixinho aqui, ninguém está nos ouvindo. Mas Spurgeon diz, no seu pensamento, que as orações são como pombos correios, que encontram o seu caminho com extrema facilidade. Elas não podem deixar de ir para o céu, pois é do céu que procedem. Estão apenas voltando para o lugar de onde vieram. Assim, o dever de orar sempre se baseia no prazer da comunhão com Deus. Orar sempre, em todas as ocasiões, não é uma coisa assim que a gente diz, puxa vida, mas tem que orar sempre, orar sem cessar. Os crentes oram sempre, toda hora tem que orar. A oração, ela está alicerçada no prazer da comunhão com Deus. Por isso, orar é nos deleitarmos na presença de Deus. O que nós aprendemos sobre oração? Não se aproxime de Deus sem antes pedir que o próprio Espírito Santo de Deus te mostre a pobreza, a necessidade de nos humilharmos, a necessidade de nos prostrarmos diante de Deus. O que a Bíblia nos ensina, Tiago, sobre oração? Ninguém pode ser um verdadeiro intercessor sem sentir a dor, sem participar, sem se interessar, sem se levantar. A igreja estava muito acomodada. Essa pandemia reacende no coração das pessoas um desejo de buscarem mais a Deus, de intercederem, de se importarem, de fazerem um pouco mais. Como eu falei hoje pela manhã, nós temos homens e mulheres aqui na igreja que têm assumido esse compromisso e nós louvamos a Deus por isso. E você que está nos ouvindo em casa, coloque-se diante do Senhor, clame a Deus a misericórdia dele sobre sua vida e peça a Deus estratégias para que você talvez possa ser o intercessor, aquele que unge, aquele que provoca alguém, que chama alguém para cuidar, para estar junto, para compartilhar, para andar junto. Nós estamos aqui para ajudá-lo, pode contar com a gente. Como igreja, também falei pela manhã, nós não temos uma fórmula mágica, mas nós temos uma disposição muito grande de caminhar junto com você. Algumas soluções, elas não são automáticas, não acontecem como nós gostaríamos, mas nós vamos caminhar juntos. Nós vamos caminhar buscando essa bênção de Deus sobre sua vida. Curve a sua fronte, você que está em casa.
Obrigado por estar com a gente, obrigado por este momento. Quarta-feira retomamos aí os nossos encontros, não é? Ontem, sábado, tivemos um encontro dos jovens aqui na igreja. O Gabriel movimentou uma galera aí, tivemos um culto muito legal. Parabéns ao Gabriel. Está todo mundo aí, o Gregory, todo mundo mobilizado aí. Obrigado, Elias, que tem liderado uma equipe aí fantástica, né? Contratamos aí o Lucão, né? O Guilherme, tem uma turma aí que é fora de série, né? Obrigado aos irmãos aí. Estava vendo o Rafael tocando contrabaixo e marcando compasso na bateria. Cara, só falta uma gaita. Mas depois da pandemia vai usar uma gaita, porque aí fechou a fatura, né? Toca a gaita, contrabaixo e marca o tempo. É fantástico. Obrigado, Suzy, pelo apoio aí. Campanha de missões. Vamos em frente, não é? Vamos juntos aí, a todos vocês aí, né? A Val, que está incansável ali nos ajudando também no chat. Enfim, uma turma aí, pastor Pedrosa, um pessoal bom que não corre, que está junto, e isso é bom. Vamos orar. Pai, nós estamos encerrando este culto com muita gratidão em nosso coração por sermos nessa noite, ó Deus, desafiados a sermos intercessores, a buscarmos a Tua presença, mas não apenas, ó Deus, como um desencargo de consciência, mas como verdadeiros intercessores, homens e mulheres, que, ó Deus, estejam dispostos a sentir, a viver, a experimentar, a se colocar ao lado daquelas pessoas que vivem lutas, que enfrentam lutas, que estão vivendo enfermidade, que estão atravessando, ó Deus, momentos muito delicados, porque eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, ó Deus, estão com parentes, amigos, familiares, pessoas próximas, sofrendo, porque, ó Deus, nós temos este conhecimento através dos nossos grupos, ó Deus, de relacionamento, e é comum, e tem sido cada vez mais comum, ó Deus, recebermos estes pedidos de oração, que, ó Deus, nós possamos parar tudo que estivermos fazendo naquele momento e intercedermos, ó Deus, por aquela necessidade, por aquela pessoa, e nós não precisamos conhecer esta pessoa, porque o Senhor a conhece, e nós estamos nos colocando diante do Senhor, ó Deus, clamando que o Senhor opere um milagre, ó Deus, o Senhor intervenha, o Senhor manifeste a Tua graça, o Teu poder, ó Deus, nos levanta nessa hora como igreja, nos levanta como homens e mulheres nesse tempo, ó Deus, para sermos verdadeiramente intercessores do Senhor. E obrigado porque o Senhor nos ouve, ó Deus, obrigado porque o Senhor nos ouve pela grande misericórdia do Senhor, pela graça, pela bondade do Senhor, porque nós somos trapos, ó Deus, nós somos pó, nós somos, ó Deus, falhos, nós somos imperfeitos, nós somos, ó Deus, carentes, absolutamente carentes, ó Deus, da manifestação do Teu amor, da Tua bondade. Não temos nada em nós mesmos, não temos nada a reivindicar, apenas agradecer, apenas clamar, que o Senhor com a Tua graça intervenha no coração daquela mãe que está chorando, manifestando o Teu poder consolador, aquele pai que está desesperado, ó Deus, porque perdeu o seu emprego e está necessitando, ó Deus, urgentemente de uma recolocação para trazer o pão nosso de cada dia para casa. Ó Deus, por aqueles médicos que estão ali na linha de frente, ó Deus, pelos profissionais da segurança, os policiais, ó Deus, que estão ali, ó Pai, tentando administrar situações, cuidando também de pessoas, pelas nossas autoridades, ó Deus, o nosso prefeito aqui, o Chico Sardelli, todos os vereadores e todos os prefeitos, ó Deus, aqui da nossa região, e também as autoridades do nosso estado, as autoridades, ó Deus, federais, enfim, ó Deus, levanta o Teu povo, nos tira, ó Deus, de um comodismo que tem nos asfixiado, e nos dá a coragem para prosseguir, nos dá a coragem para continuarmos,
nos dá a bênção de podermos cumprir o Teu querer num tempo tão desafiador como esse. Nós despedimos assim, pedindo que a Tua bênção, ó Deus, acompanhe a cada um que está nos acompanhando nessa noite. Essa seja uma semana abençoada, possamos, ó Deus, ouvir e, ó Deus, nos alegrarmos com aquilo que o Senhor tem feito e fará no nosso meio. É a oração que fazemos, nos despedindo assim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter uma canção, um hino, encerrando o nosso culto. Fique mais um pouquinho, daqui a pouco acho que você vai jantar, mas é um tempo ainda de estarmos juntos aqui adorando o nome do Senhor. Jesus, a morte venceu.